Você está ouvindo História em Versões. Bem-vindos a mais um episódio do História em Versões. Depois desse longo hiato que a gente ficou aí sem nenhum tipo de gravação, estamos aqui retornando aos poucos, tá? Não vai ser algo assim imediato, mas vai ser aos poucos, gradualmente vamos voltar à nossa normalidade, certo? E no episódio de hoje vamos explorar um dos momentos mais marcantes da história do Brasil, principalmente da história econômica do Brasil, certo? Que é o Plano Real, né? Então vamos viajar no tempo e descobrir como esse plano revolucionou a nossa economia. O contexto econômico pré-Plano Real no Brasil era marcado por crise de hiperinflação, instabilidade econômica e incerteza generalizada. Nos anos de 1980 e início dos anos de 1990, o Brasil enfrentou uma das maiores hiperinflações do mundo. Os preços dos produtos subiam descontroladamente e os salários e as aposentadorias perdiam seu valor em questão de dias. As pessoas precisavam correr para gastar seu dinheiro antes que ele perdesse ainda mais valor. As finanças públicas estavam em desordem, com déficits orçamentários elevados e gastos públicos descontrolados. Isso contribuiu para o ciclo inflacionário. A moeda brasileira, o cruzeiro e posteriormente o cruzado, sofria depreciações constantes. O governo frequentemente lançava novas moedas na tentativa de controlar a inflação. Mas essas medidas eram, em grande parte, ineficazes. A hiperinflação ela prejudicou a economia brasileira, causando incertezas nos negócios, altos custos de transação e desemprego. A qualidade de vida das pessoas piorou, uma vez que os salários não acompanhavam o aumento dos preços. O Brasil implementou uma série de planos econômicos infrutíferos para tentar conter a inflação, como o Plano Cruzado e o Plano Collor. Todos eles falharam em trazer estabilidade econômica duradoura. Nesse contexto de hiperinflação e instabilidade econômica, o Plano Real foi concebido como uma iniciativa para controlar a inflação e restaurar a confiança na moeda brasileira. O plano introduziu uma nova moeda, o real, e adotou uma série de medidas econômicas para estabilizar a economia, o que, em última análise, teve um impacto significativo na vida dos brasileiros e na economia do país. O desenvolvimento do Plano Real foi um processo complexo que envolveu a colaboração de economistas, políticos e especialistas em política econômica. O plano tinha como objetivo principal controlar a hiperinflação no Brasil e criar uma moeda estável. No início dos anos 90, o Brasil enfrentava uma das maiores hiperinflações do mundo, como já foi citado anteriormente. O governo brasileiro reconheceu a necessidade, então, de adotar medidas para conter a inflação descontrolada. Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde se tornaria presidente do Brasil, ele foi um dos principais arquitetos do Plano Real, já que ele era o ministro da Economia naquele período. Então ele nomeou uma equipe de economistas renomados, incluindo Gustavo Franco, Pércio Arida, André Lara Rezende, entre outros, para desenvolver o plano. O primeiro passo do plano envolveu a criação da Unidade Real de Valor, o URV, uma moeda fictícia que tinha seu valor atrelado ao dólar americano. A URV serviu como uma unidade de conta para preços e contratos, ajudando a conter a indexação da economia brasileira. A equipe do Plano Real lançou uma série de ações para restaurar a confiança dos agentes econômicos, como a estabilização das contas públicas, a liberalização comercial e a privatização de empresas estatais. Em 1º de julho de 1994, o governo brasileiro introduziu o real como a nova moeda oficial do Brasil. O real tinha um valor inicial equivalente a $1 americano. O Banco Central implementou uma política monetária rigorosa para controlar a oferta de moeda e conter a inflação. Além disso, houve esforços para equilibrar o orçamento público. Uma parte crucial do Plano Real foi desindexar a economia, ou seja, eliminar contratos de preços que estavam vinculados à inflação passada. E isso ajudou a conter a espiral inflacionária. O Plano Real
teve uma série de impactos e resultados significativos na economia brasileira e na vida das pessoas. O impacto mais imediato e óbvio no plano real foi a estabilização da hiperinflação. A inflação descontrolada foi contida, proporcionando um ambiente mais previsível. Com a estabilização da inflação, as empresas puderam planejar seus investimentos e as famílias tiveram maior poder de compra. Isso estimulou o crescimento econômico, pois a estabilidade reduziu riscos e incertezas. O real, a nova moeda, manteve seu valor, tornando-se mais forte e confiável em comparação com as moedas anteriores, como o cruzeiro e o cruzado. Com a queda da inflação, as taxas de juros puderam ser reduzidas, tornando o crédito mais acessível para empresas e consumidores. A estabilidade econômica trouxe maior confiança para investidores estrangeiros, levando a um aumento nos investimentos estrangeiros. O sucesso do Plano Real aumentou a confiança do público no governo e nas instituições econômicas. Isso teve um impacto positivo na estabilidade política do país. Com a inflação sob controle e a economia crescendo, as condições de vida das pessoas melhoraram. Os salários não perdiam valor rapidamente e o acesso a bens e serviços se tornou mais estável. O Plano Real contribuiu para a desindexação da economia, reduzindo contratos e preços vinculados à inflação passada. Isso tornou a economia mais eficiente e menos vulnerável à inflação. O Plano Real, embora tenha sido sucesso de estabilização da economia brasileira e na contenção da hiperinflação, também enfrentou críticas e desafios ao longo do tempo. Uma das críticas mais notáveis ao Plano Real ocorreu na segunda metade da década de 90, quando o real sofreu uma desvalorização significativa em relação ao dólar. Isso teve implicações negativas para a inflação e para a competitividade das exportações brasileiras. A desvalorização ocorreu em parte devido a fatores externos, como crises financeiras internacionais, mas também levantou questões sobre a capacidade do Brasil de manter a estabilidade econômica a longo prazo. O Brasil enfrentou desafios contínuos em relação às suas contas fiscais e à capacidade de controlar os déficits orçamentários. A falta de disciplina fiscal em determinados momentos ameaçou a estabilidade econômica e isso levou a crises periódicas. A economia brasileira se mostrou vulnerável a choques externos, como crises financeiras globais e oscilações nos preços de commodities. Esses eventos tiveram impactos negativos na economia e destacaram a necessidade de uma economia mais diversificada. O Plano Real também não abordou diretamente as questões sociais e educacionais do Brasil, que continuaram a ser desafios significativos para o desenvolvimento do país. A falta de investimento em educação e saúde, por exemplo, continua a ser um problema importante. Outro ponto foi a implementação de políticas econômicas a longo prazo, muitas vezes que enfrentou pressões políticas. Governos subsequentes tiveram que equilibrar as necessidades de estabilidade econômica com demandas sociais e políticas. Embora o Plano Real tenha estabilizado a economia, o Brasil ainda enfrentou desafios de implementação de reformas estruturais importantes, como a reforma da Previdência e a simplificação do sistema tributário. É importante notar que, embora o Plano Real tenha enfrentado críticas e desafios, também teve um impacto significativamente positivo na economia brasileira, proporcionando estabilidade após um período de hiperinflação. O Brasil continuou a buscar reformas e políticas para abordar essas questões e promover um crescimento econômico mais sustentável e inclusivo. O Plano Real, lançado em 1994, transformou a economia brasileira e deixou um legado significativo que continua a afetar o país até os dias de hoje. Uma das maiores realizações do Plano Real foi a estabilização da economia brasileira. A hiperinflação, que afetava profundamente a vida das pessoas, foi controlada. Isso proporcionou um ambiente econômico mais previsível, o que é crucial para investimentos, planejamento financeiro e crescimento econômico sustentável. O real, a moeda resultante do Plano Real, permaneceu forte em comparação com suas predecessoras. Isso não apenas melhorou a confiança dos brasileiros em sua própria moeda, mas também atraiu investimentos estrangeiros e impulsionou o comércio internacional.
A estabilização da economia teve impactos diretos nas vidas das pessoas. Os salários mantiveram seu valor real por mais tempo, as compras diárias tornaram-se mais previsíveis e as famílias puderam planejar seu futuro com mais segurança. O Plano Real incentivou o desenvolvimento do setor financeiro no Brasil, criando oportunidades para uma gama mais ampla de serviços bancários e financeiros. O acesso a crédito e serviços financeiros melhorou substancialmente. O sucesso do Plano Real tornou uma referência para políticas econômicas futuras no Brasil. O país passou a adotar uma abordagem mais orientada para a estabilidade de preços e o controle da inflação em seu arcabouço econômico. Apesar do sucesso da estabilização, o Brasil enfrentou desafios persistentes como questões fiscais, desigualdade econômica e corrupção. O legado do Plano Real é, em parte, um desafio contínuo para resolver essas questões. O Plano Real mostrou a importância de reformas estruturais mais amplas, como a previdência e a tributação, para promover um crescimento econômico mais sustentável e inclusivo. E, apesar dos desafios, a estabilidade econômica e o legado do Plano Real perduram. A capacidade do Brasil de manter uma moeda estável ao longo das décadas é uma conquista notável. Em resumo, o Plano Real teve um impacto profundo e duradouro na economia e na vida dos brasileiros, proporcionando estabilidade, confiança e oportunidades de crescimento. No entanto, também ressalta a necessidade contínua de enfrentar desafios estruturais e econômicos para garantir um futuro próspero e inclusivo para o país. Você acabou de ouvir um podcast do História em Versões. Muito obrigado por nos ouvir, por nos acompanhar neste episódio especial sobre o Plano Real até aqui. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar um comentário, Você pode estar deixando um comentário sobre esse episódio, citando algo que você gostou, uma crítica construtiva ou algo que a gente acabou deixando passar por aqui, tá certo? Você pode estar deixando aí na caixinha que a gente está deixando aqui de respostas, ou no nosso Instagram, tá certo? A gente vai deixar o @ do nosso Instagram aqui também na descrição desse podcast, @História em Versões. Se você tem alguma dúvida, algo a acrescentar, alguma crítica construtiva a fazer, você pode ir também lá e mandar a sua mensagem. Agora, se você quiser mandar algo bem mais longo, bem mais detalhado, você pode também mandar pelo e-mail. O e-mail também está na descrição desse podcast, tá certo? E se você gostou desse episódio, gosta do nosso podcast, não esquece de classificar o nosso podcast com 5 estrelas se você estiver ouvindo no Spotify, tá certo? Também não esquece de seguir a gente nas principais plataformas de distribuição de podcast, beleza? Na qual você estiver ouvindo aí. Então, fique ligado para mais conteúdos informativos e históricos para os próximos episódios. E é isso. Até uma próxima.